Então, daqui saiu a fórmula que é a soma dos ângulos internos de um polígono é igual a 180 vezes n menos 2. Viram que essa sequência se repetia. Agora, e a soma dos ângulos externos de qualquer polígono? Bom, a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Aí já é mais fácil guardar. Quanto que mede a soma dos ângulos externos de qualquer polígono? 360. E o que seria essa soma dos ângulos internos? Seria eu prolongar esses lados de forma a formar um catavento. E aí, por exemplo, ali, ó, no ângulo A, aquele ali seria um ângulo externo. E todos os outros ângulos externos se repetem da mesma forma. Então esses seriam os ângulos externos do polígono, né? Para a gente entender como é que funciona isso, da onde que veio essa fórmula, só para a gente entender. Tá um pouquinho confuso aqui, mas você vai entender rapidamente isso aqui, né? Vamos lá. Imagina que aquele ângulo externo ali, A mais E, é um ângulo externo, né? Agora imagina esse triângulo, que é o triângulo que tem um ângulo A, um ângulo F e um ângulo E. O que é isso aqui, ó? A mais E, ó, A mais E, tá aqui, ó. É o ângulo externo desse triângulo aqui, não é? Ó. Isso aqui, ó, é igual a soma desses dois ângulos. A gente aprendeu isso. Teorema do ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo, o que é o ângulo externo do triângulo? É esse ângulo aqui, prolonga a base e vai formar aqui. É igual a soma dos outros dois que não estão naquele vértice. Então o que está nesse vértice é o F. Então esse ângulo externo é o quê? A mais E. Então achei aquele ângulo externo ali. Agora vamos ver o outro ângulo externo. Esse aqui, né? O que seria esse ângulo externo? Nesse triângulo aqui, pensa nesse triângulo aqui. Bom, esse ângulo externo seria a soma desses outros dois ângulos aqui que não estão envolvidos, F e A. Só que o ângulo externo ele não é só isso, ele é isso tudo aqui. E o que é esse ângulo? Ah, esse ângulo é A mais F, que é esse todo aqui, A mais F, menos G, que é esse pedaço aqui, então menos G. Então esse ângulo aqui é A mais F menos G. Agora vamos passar mais um pouco aqui. Esse ângulo externo aqui, agora pensando nesse triângulo aqui, o que seria esse ângulo todo aqui? Esse ângulo todo é L mais G, mas só esse pedacinho aqui é L mais G menos D. Então aqui é L mais G menos D. Então esse ângulo externo é L mais G menos D. Agora vamos passar para o outro. Imagina esse triângulo aqui. O que é esse ângulo externo aqui desse triângulo? É H mais D. Só que tem que tirar esse pedacinho aqui, porque o ângulo é isso tudo. E eu só quero saber isso aqui. Então é H mais D menos I. Esse pedacinho aqui. Agora vamos passar para o outro. Considerando esse triângulo aqui, o que é esse ângulo externo aqui? Bom, é a soma dos outros dois não envolvidos. Então é J mais I. Agora o último lá. Considerando esse triângulo externo aqui, né? O que é esse ângulo externo aqui? Que seria esse ângulo todo aqui, ó. Seria o quê? B mais I menos H menos L e menos A. Então isso aqui é B mais I menos H menos L e menos A. Esse pedacinho aqui, porque isso tudo é B mais I. Então agora vamos somar tudo isso aqui, porque ele quer saber a soma dos ângulos externos. Aqui, ó. Começando aqui, A mais E, A mais F menos G, L mais G menos D, D mais H menos I mais J, né, lá no amarelo. Aí no azul, B mais I menos H menos L menos A. Vamos somar isso tudo aqui. Bom, o que for de sinal contrário eu já cortei. Cortei que ficou aqui de vermelho, ó. A mais A menos A, e sai. Ó, mais G menos G, sai, ó. Mais D menos D, sai. Ó, mais L menos L, sai, né? Mais D menos D, sai. Mais I menos I, sai. Mais H menos H, sai. Então o que sobrou? Sobrou A mais F mais E mais J mais B mais I. Então a soma dos ângulos internos é igual a soma A mais F mais E mais J mais B mais I. Agora olha só, A mais F mais E não é a soma dos ângulos internos desse triângulo? É. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? É. Então, aonde está isso aqui, eu posso botar 180.
Agora isso aqui, J mais B mais I. J mais B mais I. Não é a soma dos ângulos internos desse triângulo? É. E a soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180? Então eu posso substituir isso por 180. Da onde se conclui que a soma desses dois aqui vai ser quanto? 360. Por isso que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Então, relações de polígonos irregulares. Então, um ângulo interno, você já aprendeu, que é o quê? 180 vezes n menos 2. Isso aqui é a soma dos ângulos internos. 180 vezes n menos 2. E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Mas e nos polígonos regulares? Polígonos regulares são aqueles que todos os lados e todos os ângulos são iguais. Se cada ângulo está associado a um vértice e cada vértice é igual ao número de lados, então basta eu dividir pelo número de lados. Então aqui, eu tenho que a soma é 180 menos 2 dos ângulos internos. Se eu quiser saber quanto mede cada ângulo, é só eu dividir pelo número de lados. Eu pegar essa fórmula e dividir pelo número de lados. Então o ângulo interno de um polígono regular, eu saber o ângulo, né, a soma. O ângulo é igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n. E o ângulo externo, né, se eu quiser saber, é só pegar 360 e dividir pelo número de lados. Considerando que o número de lados, né, vai ser L, né, que é igual também ao vértice. Então a fórmula acima serve para qualquer polígono, desde que os ângulos internos sejam iguais. Então essa fórmula aqui também, isso aí é importante ressaltar, apesar de ser uma fórmula para polígono regular, ela não serve só para polígono regular, porque o que é polígono regular? Polígono regular ele tem que ter ângulos iguais e lados iguais. Mas essa fórmula aqui, ela diz respeito a ângulos iguais, então muitas vezes o polígono pode ter ângulos iguais, mas não necessariamente lados iguais. Então se ela tiver os ângulos iguais, essa fórmula serve. Agora, considerando um polígono regular de lado igual a 6, né? Imagina aqui, por exemplo, né, para você entender melhor isso aí. Aí eu tenho todos esses ângulos são iguais. Imagina que cada vértice desse aqui, ó, é um ângulo. Então, eu sei que a soma desses ângulos internos é o que? 180 vezes n menos 2. Mas eu quero saber quanto é cada ângulo desse aqui. É só eu dividir pelo número de ângulos, que é igual ao número de vértices, que é igual ao número de lados. Aqui no caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, 180 vezes 6 menos 2 dividido por 6. 180 vezes 4 dividido por 6, 720 dividido por 6, 120. Então, um hexágono regular, cada ângulo interno desse mede 120. Aqui mede 120, 120, 120, 120, 120 e 120 também. E aqui nos ângulos externos, imagina aqui, 360 dividido por n, vai se repetir também, todos são iguais, e eu vou dividir exatamente pelo número de ângulos que está formando. Lembra que cada vértice vai formar um ângulo, e os vértices são iguais aos lados. Então, 360 dividido por 6, aqui vai ser 60. Então, esse ângulo que vai formar aqui, vai ser 60 graus em todos os lados. Agora, tem uma outra coisa também, às vezes cai em concurso, ele não pergunta o número de diagonais. Porque você já aprendeu como é que faz para achar o número de diagonais. Mas ele pergunta qual é o número de diagonais que passam pelo centro. E aí complica um pouquinho mais a questão. Mas é bem simples quando a gente sabe, porque o número de diagonais que passa pelo centro é exatamente igual ao número de lados do polígono dividido por 2. Por exemplo, aqui no quadrado, quantas diagonais passam pelo centro? 2. Qual é o lado do quadrado? 4. 4 dividido por 2, 2. No pentágono, alguma passa pelo centro? Não. No hexágono, qual o número de diagonais que passa pelo centro? 3. Veja, 6 dividido por 2, 3. No heptágono, de 7 lados, nenhuma.
No octógono, número de diagonais que passam pelo centro, 4. 8 dividido por 2, 4. Então vê que a fórmula matemática ela se repete e ela vai meio que por dentro só. Agora você reparou que aqui não tem, o 7 não tem, o 9 não tem. Por que não tem isso? Porque só serve se o número de lados for par. Se não for par, nenhuma diagonal passa pelo centro. Então, ó, um polígono com n lados possui n dividido por 2 diagonais que passam pelo centro, se o número de lados for par. Então, pediu um número de diagonais de um polígono que é ímpar, número de diagonais que passam pelo centro. A resposta é imediata, 0. Mas se for par, é só pegar o número de lados, dividir por 2, vai dar um número de diagonais que passam pelo centro. Beleza? Então, gente, essa aí foi a aula de hoje, essa dica boa. Estudem, né? A próxima aula a gente vai fazer uns exercícios. O exercício, procura fazer assim no exercício. Vê o enunciado, dá pausa no vídeo, tenta fazer o exercício sozinho, com o que você aprendeu das aulas, e depois você continua o vídeo para ver como é que faz o exercício. Então, você que não se inscreveu, se inscreve, compartilha e aciona o sininho para receber as notificações. Beleza?